Salve, salve galera, Ades Torres mais uma vez pra gente fazer mais um tutorial. Na verdade hoje não é bem um tutorial, é uma pesquisa e alguns testes que eu vou fazer na minha saga em busca do meu personagem do Duolingo. Então eu quero basicamente fazer uma versão minha desses personagens do Duolingo. Eu tô usando todas as inteligências artificiais que eu conheço para tentar chegar no melhor resultado. E eu já adianto para vocês, não tá fácil. Então assistam aí e vamos ver se eu vou conseguir fazer o meu personagem. Bom, gente, então eu vou mostrar aqui diversas IAs e aí vou falar quais são pagas e quais são grátis, como eu consegui ter acesso a elas, e aí vocês vão chegar ao critério de vocês. Na minha cabeça eu tenho um ranking das que eu acho que funcionam melhor, e daí eu vou basicamente falar qual que é o ponto positivo, qual que é o ponto negativo de cada IA e quais foram as dificuldades que eu tô tendo para poder usar elas para tentar chegar no meu objetivo, que é o meu personagem, que até agora eu não fiquei satisfeito com nenhum que eu consegui fazer. Então, começando aqui, a primeira IA que eu quero mostrar para vocês é uma que chama Dreamlab. Dreamlab, ela basicamente funciona dentro do Canva, tá? Então, quando você está usando o Canva, você consegue usar essa IA. Normalmente, para mim, ela aparece aqui no cantinho esquerdo, tá? Vocês estão vendo ela aqui. E, basicamente, você consegue carregar, o que é um ponto positivo. É que, assim, quando eu entrei aqui, eu tinha 500 créditos. Então, eu fui usando os créditos. Eu já consegui fazer umas imagens muito interessantes nessa IA, em relação à concepção de personagem. Mas, no geral, ela não tem muita consistência em reutilizar a característica de personagem. Eu achei legal que você consegue carregar uma imagem de referência, tá? Você vem aqui e carrega uma imagem, tá? Para mostrar aquela imagem como referência. Só que, na minha opinião, o resultado não acabou me satisfazendo. Aqui vocês estão vendo que a gente consegue, inclusive, falar o quanto aquela imagem vai influenciar no resultado. Então, isso vai ser sutil, equilibrado. E aí, o que acontece? Falando especificamente do prompt que eu usei. O prompt, eu fui construindo ele com outras inteligências artificiais, então usei o Gemini para me ajudar a chegar nesse prompt. Basicamente, esse prompt aqui ele tá falando que é uma figura de personagem, tá? Eu não vou mostrar muito ele no detalhe, mas ele é basicamente uma descrição do meu dia mais normal, que é usando camiseta preta, calça jeans, falando dos detalhes da minha barba, que é um pouco grisalha. É basicamente isso que esse prompt trabalha, tá? E tem várias coisinhas e vários detalhes que fazem parte de tudo que a gente faz um prompt. Então, o que acontece? O que eu achei de positivo do Dreamlab é porque ele tem muito crédito e às vezes meio que quase randomicamente ele consegue fazer umas coisas boas, só que dá pra perceber que ele é meio aleatório, tá? Então ele não tem uma sequência, ele não tem muita diretriz. Aqui você tá vendo que dá até para ele copiar um estilo, só que eu não consegui chegar em nenhum resultado muito satisfatório com ele. A vantagem é que 500 créditos é muita coisa, dá para fazer muita coisa, e só que até agora nenhum desses personagens que eu consegui fazer conseguiu me satisfazer, tá? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens de alguns dos personagens do aplicativo do Duolingo, tá? Para vocês entenderem algumas coisas e vocês observarem alguns critérios. Por exemplo, coisa bem básica, tá? Por exemplo, você percebe que todos os personagens ele tem o olho branco e a pupila preta. Outra coisa também que é comum em todos os personagens: os pés deles são uma forma geométrica simples, parece um retângulo com cantos arredondados. Outra coisa também, o pé às vezes fica descolado deles, tá? Normalmente, o tronco dos personagens eles são formas simples, são cantos com retângulos com cantos arredondados. Eles normalmente têm algum tipo de acessório que marca o personagem, tá? Tudo isso eu tô observando como critério para poder dizer se alguma IA vai conseguir chegar a fazer alguma coisa que eu ache interessante, tá? Então vocês estão vendo aí, por exemplo, essa folha de personagem aqui, ó, olha que interessante. Dá para ver certinho, ó, como é estruturado um personagem do Duolingo, tá vendo? Então os olhos tem que ter bastante carisma, tá vendo? O nariz normalmente é uma gotinha. Aquela questão do pé que eu já falei, né? Tem tudo isso. O cabelo normalmente é uma forma simples também. Por exemplo, você vê que o Dreamlab aqui, ele acabou não conseguindo fazer muito bem, tá? Vamos mostrar outros resultados aqui. Eu vou mostrar o Adobe Firefly. O Adobe Firefly eu testei muito, falando aqui das vantagens dele. Ele tem várias configurações, tá? Então tem várias configurações.
Aqui, basicamente, o algoritmo dele você vai poder usar o Firefly 4, esse aqui é o único que é pago. Eu tenho uma quantidade de créditos, porque como eu pago o pacote Adobe, eu tenho uns créditos desse Ultra, mas eu já adianto para vocês que mesmo nesse Ultra não ficou bom. Outra coisa também, ele é muito sensível ao tipo de palavra que tem no seu prompt, tá? Então vocês estão vendo aqui, por algumas vezes eu tentei mandar e ele não fez, e eu não sei qual que é o motivo para ele não fazer, tá? Provavelmente alguma coisa que tá escrita aqui no prompt, alguma coisa que ele não gostou, tá? E aí eu fui tentando. Alguns resultados ele basicamente pegava a imagem e simplesmente replicava. Depois eu fui descobrir que a culpa foi minha, porque aqui, ó, na lateral, se você falar referência, né, de composição, ele vai tentar seguir. Então aqui eu tinha subido uma imagem do Duolingo, eu tinha subido essa imagem aqui como referência. E quando eu subi essa imagem como referência, ele acabou gerando esse tipo de resultado aqui, ó. Então ele até respeitou, de certa forma, a estrutura do que eu falei, que era camiseta preta e calça jeans. Esse personagem aqui, por exemplo, até poderia, se eu forçasse um pouco a barra, mas eu achei que o meu queixo é mais estreito, né? E como você não consegue usar essa imagem aqui como variação, eu acho que essa ferramenta do Adobe Firefly, no caso, eu achei um pouco limitada, tá? E aí, como eu falei pra vocês, eu percebi depois que eu tava usando a ferramenta da forma errada, tá? Porque basicamente você tem que carregar aqui como referência de estilo, para ele perceber que o estilo do desenho que você quer é aquele, tá? Então depois que eu fiz isso, tipo, deu pra perceber que ele foi um pouco mais assertivo. Mas assim, como todas as inteligências artificiais, parece que ele sempre quer fazer uma coisa muito mirabolante. E o estilo Duolingo é um estilo bem simples, é uma forma de desenho bem simples. Então, na minha opinião, no geral, já adiantando aqui um pouco a minha opinião, eu percebo que a maioria das IAs, elas querem fazer coisas muito, muito elaboradas e às vezes numa coisa básica elas apanham, tá? Aí, pessoal, eu vou mostrar aqui alguns resultados que eu cheguei do Leonardo.ai, tá? O Leonardo.ai, galera, ele é basicamente uma máquina, uma bazuca supersônica com lança-chama que às vezes você só quer matar uma formiga. Então, ele tem muita regulagem, ele tem muita coisa para você mexer. Então aqui você tem vários algoritmos, né? Que você pode utilizar. Uns são mais focados em coisas mais sofisticadas, outros mais em desenhos e concepção, anime, esse tipo de coisa. E eu tentei vários desses, tá? Eu tentei vários. Só que o Leonardo.ai eu não pago. Então, eu tinha, se não me engano, 150 créditos. Acabou rápido e eu não consegui fazer nenhum resultado que me deixou satisfeito, tá? Eu vou fazer um aqui, enquanto eu tô gravando agora, pra ver se de repente sai alguma coisa melhor. Mas eu não tô com nenhuma expectativa de que ele vai... Não tô com nenhuma expectativa de que ele vai fazer um grande resultado aqui. Inclusive, pessoal, até a parte da quantidade de imagem que você coloca como estilo, se você não paga, você tem bastante limitação, tá? Eu acredito que a maioria das pessoas que pesquisam sobre criação de imagem com IA, a maioria das pessoas acabam dizendo que o Leonardo.ai e o Midjourney são os melhores, tá? Mas, pra mim, não tenho certeza disso, tá? Eu não conseguiria cravar isso. Então... agora eu vou ter... Então, como eu mostrei o Leonardo.ai, ele vai ser pago, porque basicamente 150 créditos não dá pra fazer nada, é pouco, acaba rapidinho, você vai conseguir gerar poucas imagens, tá? O Adobe Firefly, ele vai ser pago também se você quiser usar o mais sofisticado, tá? E aí, nós temos o outro que é pago também, que é o Midjourney. O Midjourney, galera, eu paguei então $10 pra testar e fui testando, assim como o Leonardo.ai, ele tem muita configuração. O que eu gostei muito do Midjourney é porque você consegue carregar muita referência, tá? Então vocês estão vendo ali, ó, eu tô carregando um monte de referência. Isso deveria ser o suficiente para a ferramenta entender exatamente quais as características gerais dos personagens e quais os traços que são comuns
Aqui lembrando também que a versão mais sofisticada é a versão 7, tá? Então vocês estão vendo aqui que tem várias versões. Aqui, se eu quero que o estilo seja bem, que ele siga bem fiel o estilo, tem várias outras configurações aí, não dá tempo, eu não vou explicar tudo, mas eu já adianto também que eu não consegui chegar em nenhum resultado que me satisfez. Só para vocês terem uma ideia, galera, de tudo que eu testei aqui durante mais de 4, 5 horas para me preparar para gravar esse vídeo, o pezinho de forma simples lá, nenhuma IA fez. Então assim, a que chegou mais perto, como vocês viram lá, foi o Firefly. Em alguns momentos ela fez, parecido, tá? Pezinho de forma geométrica simples. Teve um momento que ela chegou muito perto. E também uma outra que eu já vou mostrar para vocês, mas nenhuma fez exatamente como deveria, tá? Então vocês estão vendo alguns resultados aí do Midjourney. Eu não sei se ele guarda contexto de chat, tá? Porque basicamente em algum momento eu carreguei a foto minha para falar para ele que era a referência. E aí basicamente ele parece que tá pegando umas características minhas. O que eu achei interessante do Midjourney, e pra mim, né, na minha experiência de concepção de personagem com IA, foi a IA que eu já tive melhores resultados algum tempo atrás, deles respeitar e conseguir replicar características. Mas o que eu acho muito legal é isso aqui, ele sempre vai criando 4 variações, e aí se eu gostei mais desse aqui, eu falo, usa esse para criar mais variações. E aí ele vai trabalhando mais em cima daquela variação, até ele acertar micro variações dentro daquele que você escolheu. E aí dentro daquelas micro variações, provavelmente vai chegar num resultado bom para você. Bom, aí eu vou mostrar agora mais 2 IAs. Na verdade eu vou mostrar um monte de IA para vocês, galera. Isso aqui é ouro, tá? Tô resumindo tudo num vídeo só. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo, né, pessoal? Esse personagem, embora ele seja muito estiloso, eu achei que tem muita característica, muita personalidade, tá? Os personagens estão muito bons, no geral, né? Estão muito interessantes, tem vários detalhes legais para quem gosta de ilustração. Porém, aquelas especificações que eu comentei com vocês, nenhum tem, tá? Todos os olhos estão pretos, olhinho de bolinha preto. Que mais? Nenhum pezinho é de forma simples. Então eu tô mostrando para vocês características para vocês observarem como, de todos esses resultados que eu for mostrando aqui para vocês, basicamente nenhum conseguiu atender todas as especificações. De vez em quando vem um com traçado, vem uns estilos totalmente diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui daí eu fui tentando várias versões do algoritmo. Aqui ele pegou meu rosto, olha que engraçado esse que ele fez, pegou meu rosto, misturou com pixel art. Enfim, é uma bagunça, tá? Tem uns que você olha e você fala, nossa, olha que legal, esse aqui tá legal. Só que não tem todas as características. Então, por exemplo, esse personagem aqui, ele tem o olho branco, só que tá muito detalhado, né? Normalmente os personagens do Duolingo, a calça não teria tanto detalhe, o pezinho é daquele jeito mais simples. Então, tá muito mais sofisticado e muito mais elaborado, tá? Bom, agora eu vou abrir um parênteses aqui para mostrar mais 2, que são 2 do mesmo grupo, que basicamente é o Gemini. Então você tem o Gemini diretamente no chat. Aqui vocês estão vendo que eu pago o Gemini Advanced, então mais uma coisa que eu pago aqui. Qual que é a vantagem que eu acho do Gemini? Também, você consegue carregar todos os personagens, consegue carregar todas as folhas de estilo. Pra ser bem sincero, esse tipo de personagem aqui, pra mim tá mais promissor do que qualquer outro, tá? Porque ele está extremamente simples, os olhos não estão tão carismáticos quanto eu imaginaria que deveria ser um personagem do Duolingo, mas eu consigo perceber que ele tá mais próximo do que a maioria das IAs, tá? IAs tão sofisticadas, às vezes apanham para fazer uma coisa relativamente simples, tá? Então, vou até gerar mais um aqui para vocês verem a confiabilidade em relação a ter uma sequência. E o que eu gosto também é que ele acaba aceitando bastante. Eu coloquei aqui um começo em português, depois em inglês, tá? Mas é o mesmo prompt. O que eu não gosto muito do Gemini desse jeito aqui é que, por exemplo, eu tô tendo que editar o prompt para ele dar um rerun, para ele rodar novamente, né? Tipo, eu dou um espacinho e fico tentando gerar outro para ver se ele consegue fazer uma variação.
Ó, por exemplo, esse aqui, ó, tá muito bom, tá? Então vocês estão vendo, ó, a barbinha branca, ó, tá bem bom. Só que o olho tá muito olho de Papai Noelzinho, tá? Muito, não tá bem no estilo do Olingo. Aqui veio uma aberraçãozinha, né? Ele tinha que dar uma alucinada, não tem como. Mais cedo ou mais tarde ele ia dar uma alucinada. Mas assim, no geral, pra mim, o Gemini, por incrível que pareça, pra uma coisa simples, como criar um personagem do Olingo, ele me surpreendeu positivamente, tá? Tô pra dizer pra vocês que talvez ele seja um dos melhores, na minha opinião. Que chegou mais perto do que eu imaginava, tá? Se você não paga o Gemini, na verdade eu tô no período de teste, tá? Se você não paga o Gemini e quer testar, eu vou colocar o link aqui na tela. Ó, do AI Studio Google. Muita gente não conhece essa IA, que é basicamente o mesmo motor do Gemini. E ainda por cima você consegue escolher. Então, se eu quisesse fazer um chat, ó, eu teria aqui acesso ao motor mais sofisticado, ao LLM mais sofisticado do Gemini, que é o 2.5 Pro. Então você tem acesso aqui, e o que cria imagem é o 2 Gemini Flash, que é esse aqui, ó, Image Generation. Então esse é o que faz. E o que eu gosto desse aqui, a mesma coisa, eu posso dar bastante contexto para ele alimentar, entender bastante as características do personagem. Eu consigo editar esse histórico. Eu consigo editar. Isso pra mim é fenomenal, porque, por exemplo, eu não quero deixar no meu contexto esse personagem que de repente foi um personagem mal sucedido. Então eu posso vir aqui, ó, dar um rerun, e aí ele vai apagar aquele personagem e vai fazer de novo. Eu acho isso do Gemini AI Studio, eu acho uma das coisas mais legais que tem, tá? Você poder apagar uma parte de um resultado da conversa que não saiu como você queria, para não ficar guardando aquele contexto. E sem falar que é de graça, galera, então eu fico dando um rerun aqui até umas horas, tá? E com tanto rerun, ainda não me deixou satisfeito, tá? Eu acho que eu não consegui chegar no resultado que eu queria. Enfim, né? Vocês estão vendo que eu sou bem chato. Ó, então, calça jeans, tá vendo? Ele fez a calça jeans ali, ó. Ó, muito marcadinha. O detalhe, não vai ter nenhum personagem eu acredito que vai ter esse tipo de característica, né? Ó, o Vikram, ele tá de calça jeans, tá vendo? Isso aqui, ó, olha que simples. Esse é um calça jeans. Ó, aqui também a Bi tá com calça jeans, tá vendo? É bem simples. Nenhuma IA, galera. Nenhuma IA, tá? Então, na minha opinião, tá? Eu gosto muito do AI Studio. Eu acho que o AI Studio, ele tem várias características muito boas. Talvez para personagens simples, assim como o que eu tô tentando fazer, ele seja uma das melhores ferramentas. Isso porque vocês estão vendo aí que eu tô tendo acesso a Leonardo.ai, Midjourney e etc. Porque basicamente eu acho que ele tá sendo mais eficiente, tá? Pra quem não falar do ChatGPT também, tá? Eu testei o ChatGPT. Eu não tenho o ChatGPT pago, na verdade. Eu até tenho, mas meio que não tenho. Depois eu explico melhor. Mas a parte de criação do Dale, eu não consegui chegar aqui pelo ChatGPT sem ser o pago, que eu só tenho o free, num resultado que seja satisfatório. Aqui, pessoal, como eu falei, é a mesma coisa do Midjourney e do Leonardo.ai. Assim, de ficar bonitinho, esses aqui ficaram muito bonitinhos, tá? Eu super usaria esses avatares aqui para qualquer outra coisa. Mas, como eu falei, eles não estão seguindo as especificações que eu tava esperando. Aqui, ó, tá vendo o pezinho dele, né? Então não segui o pezinho. O olho tá legal, até que tá. Mas a proporção do olho, o tamanho da cabeça não tá dentro da estética do Olingo, tá, gente? Não tá, ó. Então vocês estão vendo, ó. A estética do Olingo é bem diferente, ó. Eu achei legal, achei bonitinho. Mas não. O ChatGPT free, pelo menos, eu vou falar que também não consegui chegar no resultado bacana, tá? A essa altura, nossa, deve ter um monte de gente que vai assistir esse vídeo e vai falar: é porque você não soube elaborar o prompt, ou você não soube configurar a ferramenta, eu tinha que ter treinado a ferramenta com uma foto minha. Tudo isso aí eu fiz e testei, tá? Mas se alguém aqui acha que consegue de repente ser mais inteligente, ou tá vendo algum detalhe que eu não tô vendo, só deixar aí nos comentários, entendeu? Não tem problema nenhum, não. Eu tô compartilhando com vocês a minha experiência de quem tem acesso a um monte dessas ferramentas, pra você, de repente, aí, se você tá querendo fazer alguma coisa
desse tipo, você não ficar pagando um monte de ferramenta para você escolher a ferramenta certa para você, tá? Então vocês estão vendo aí um monte de resultado, galera. Ó, saiu umas aberrações. Então, e aí, para finalizar, eu vou mostrar também, eu vou mostrar algumas outras IAs que vocês podem se interessar, que eu não tenho acesso completo, e eu sei, elas são boas, e talvez elas até atendessem essa questão e fizessem muito bem, tá? Eu não tenho acesso a elas, eu vou mostrar dentro de uma plataforma que eu uso elas, mas eu não tenho acesso completo, tá? Depois eu posso explicar isso melhor. Mas basicamente, resumo da história, depois eu vou gravar um vídeo falando especificamente do Cider, que é essa IA que eu estou usando aqui, que também é paga, mas ela tem a parte de criação de imagem que muitas vezes resolve, tá? Então vocês estão vendo ali, ó, a quantidade de modelo de IA que a gente tem dentro dessa plataforma só para criar imagem. Então tem lá o Flux, que tem lá dentro do Leonardo.ai, o Dale, que é da OpenAI, e tem aqui o Ideogram, que muita gente usa inclusive para fazer marca, tá? Eu joguei aqui meu prompt, coloquei uma referência lá de imagem do Duolingo, tá, gente? Fiz a mesma coisa que eu fiz nas outras IAs. E mais uma vez, eu digo para você também não conseguir chegar no resultado, tá? Não conseguir chegar no resultado satisfatório. Aí, se vocês quiserem depois, fiquem à vontade para me criticar, falar o que eu tô fazendo errado aí, né? Já que vocês, de repente, vai sempre ter um monte de sabichão aí. Pessoal, então como vocês puderam ver, não conseguimos fazer o personagem do Duolingo. Meu personagemzinho do Duolingo. Estou um pouco frustrado, estou um pouco chateado, mas eu confesso que a gente vai aprendendo bastante coisa no caminho. Eu imagino que muitos de vocês a essa altura devem ter percebido alguma coisa errada que eu fiz. Vocês viram que eu testei, outra coisa, testei prompt em português, prompt em inglês, mas no geral a impressão que dá é que todas essas IAs, elas sempre querem fazer coisas muito mirabolantes e coisas muito simples, parece que elas às vezes elas se atrapalham. Então você que é ilustrador aí, fica tranquilo que acho que você ainda vai ter emprego por mais algum tempo, principalmente para fazer coisas mais simples. Não é tão simples quanto parece, tá? Então basicamente por esse vídeo é isso, galera. Deixem aí seu like, se inscrevam no canal e um abraço. E aí, curtiu o vídeo? Então já clica aqui para se inscrever e assistir esse outro vídeo aqui que provavelmente você também vai curtir. Até mais!